Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui, estamos aqui para mais uma aula de Química e vamos continuar falando sobre o átomo, né? Olha só lembrar vocês que tudo isso que a gente está falando, né, é o início do segundo bimestre, né, quanto da aula da semana passada, né, vocês encontram no livro de vocês aí, lá no capítulo 15, tá? Fica na página 163, tá? O átomo. Esse vai ser aí o capítulo que a gente vai estar trabalhando esse bimestre aí, beleza? Lembra vocês também que no final da aula, quero que vocês dêem uma olhada aí também na plataforma, aí vai ter uma atividade para vocês aí, um questionário para vocês, um formulário, tá? Para vocês estar resolvendo. E na próxima aula, provavelmente, eu vou passar as atividades para vocês do livro também, atividade deste capítulo também, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre estrutura atômica, beleza? A estrutura do átomo, certo? Olha só recapitulando, vocês se lembram do modelo atômico de Rutherford e Bohr, né? Que é esse modelo bem parecido aqui, que o átomo é constituído por um núcleo e por uma eletrosfera, né? No núcleo aqui, né, representado por essas esferas vermelhas e essas esferas azuis aqui, né? Aonde as vermelhas representam os prótons e as azuis os nêutrons, certo? E aqui na eletrosfera aqui ficam em volta aqui do núcleo, na eletrosfera, os elétrons, beleza? Então olha só, o átomo ele é formado por um núcleo e por uma eletrosfera, certo? O núcleo é formado por prótons e por nêutrons. E na eletrosfera nós encontramos os elétrons, certo? Falando sobre as cargas, tá? Olha só, a carga do próton ela é positiva, a carga do nêutron ela é neutra, né? E a carga do elétron ela é negativa. E agora falando sobre massa, olha só, a massa do átomo ela é constituída pela soma dos prótons e do nêutron, né? Porque não quer dizer que o elétron ele não tem massa, mas a massa do elétron comparada ao do próton e do nêutron ela é 1.800 vezes menor, ou seja, ela é quase que insignificante, mas isso não quer dizer que o elétron não tem massa, tá bom? Então, olha só, para cada unidade de próton tem uma unidade de nêutron, certo? E a do elétron é meio que insignificante, né? Beleza. Olha só, vamos supor que a gente fala na tabela periódica, certo? Na tabela periódica a gente encontra mais ou menos aqui, né? Tem um símbolo aqui, se for hidrogênio H, né? E daí por diante. Aqui só para a gente ter um exemplo aqui, certo? Fica um número aqui em cima e um número aqui embaixo. Esse número aqui de cima representa o quê? Um número de massa daquele composto, certo? E esse Z aqui representa o quê? O número atômico, certo? Esse Z aqui é sempre que ele vai estar sempre em ordem, certo? Por exemplo, sempre começa com H o hidrogênio, 1, Hélio, 2 e daí por diante, certo? O número atômico ele é sempre na forma crescente, certo? Da esquerda para a direita, beleza? Então vamos lá, olha só. Esse A aqui representa o quê? O número de massa. O número de massa, né? E o Z, o número atômico, beleza? Então olha só, para a gente continuar aqui, só trocar aqui, hein? Então vamos lá, olha só. Continuando ainda, falando sobre a estrutura atômica, né? Então olha só, o número de massa, como é que eu encontro o número de massa? O que eu falei para vocês? Que a massa do átomo, que representa a massa do átomo, é o quê? É a massa do próton mais a massa do nêutron, certo? Ou seja, a massa é o número de massa de um elemento químico, né? Ela é representada pela quantidade de prótons e também do nêutron, certo? Beleza. E se eu quisesse, através disso aqui, se eu quisesse encontrar a quantidade de nêutrons, era fazer o quê? É só eu subtrair um número de massa, né, pelo número de prótons, beleza? E olha só, o número atômico é igual ao número de prótons, certo? E se por acaso, né, esse átomo ele for neutro, o que vai acontecer? Quando ele é neutro, o que acontece? Quanto à carga do próton quanto do elétron, elas são iguais. Elas são iguais, então assim, a mesma coisa de mais 3 menos 3 é igual a zero. Então vai ser neutro, certo? Então o que acontece? Recapitulando, o número atômico é igual ao número de próton, que também é igual ao número de elétrons. Isso quando o átomo for neutro, certo? Beleza, tem um exemplo bem simples aqui para vocês aqui, olha só. Na aqui, né, esse composto aqui é o sódio, tá? E aí o que significa aqui? Vamos saber aqui o número, é o número de massa, né? O número atômico e também o número de prótons, de elétrons e de nêutrons. Beleza. O A é o número de massa. O número de massa não é o número que fica aqui em cima, certo? Então, qual o número que está aqui em cima? É o 23. Vou colocar aqui em cima aqui. Então, 23 é o número de massa. O Z não é o número atômico, não é o número que fica aqui embaixo, aqui não é o Z. Então, o número atômico é igual a 11, beleza? O número atômico é igual ao número de prótons, não é? Então, ele também será 11, certo? E o número de elétrons aqui, né? Não é igual ao número de prótons também? Então aqui também será
11. Beleza. E o número de nêutrons, como é que eu faço para encontrar? Opa, olha aqui em cima aqui. O número de nêutrons é o quê? É igual ao número de massa menos o número de prótons. Então é o que que a gente vai fazer aqui? O número da massa aqui é o quê? 23, certo? Menos o número de prótons é 11. 23 menos 11 é igual a 12. Beleza, então pessoal, fechou aqui, tá bom? Essa aqui é uma aulinha para vocês sobre a estrutura atômica, né? Estrutura do átomo, né? Então assim, espero que vocês tenham aprendido, tá? Eu peço a vocês também que vocês dão uma olhada no livro de vocês também, no capítulo 15 também, tá mais coisa lá, tá bom? E eu vou deixar um questionário para vocês também, tá? Como eu falei no início do vídeo, espero que vocês respondam, tá bom? Usem o livro também para auxiliar vocês e até a próxima, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.